Essa primeira rodada do Cartola FC 2020 tem a tendência de ser a primeira rodada mais difícil da história do Cartola. Quer saber por quê? Fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou te contar as dificuldades que a gente vai ter em escalar o nosso time para essa primeira rodada de 2020. E bom, se você não me conhecia ainda, prazer, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal Escola para Cartoleiros. Eu sou o João e peço para você que é novo por aqui, se inscrever no nosso canal clicando no botãozinho vermelho bem aqui embaixo. Clica nesse botãozinho e também ativa o sininho, porque assim todos os vídeos que eu postar aqui no YouTube, você vai ser notificado e não vai perder nenhuma dica e nenhuma escalação que eu fizer aqui no YouTube. Então se você quer imitar no Cartola, tem que se inscrever no nosso canal e também já peço para você deixar o seu like bem rapidinho. Nossa meta é bater 1000 likes nesse vídeo, então deixa o seu like aí. E bom, por que essa primeira rodada do Cartola tem a tendência de ser a mais difícil de todo o Cartola 2020 ou até mesmo a rodada mais difícil da história? Primeiro motivo é exatamente isso aqui, o jogo entre Palmeiras e Vasco e também o jogo entre Corinthians e Atlético Goianiense não vai valer para o Cartola. Jogos onde os dois times eram favoritos. Por exemplo, Palmeiras, na minha opinião, venceria o Vasco e o Corinthians, na minha opinião, também venceria o Atlético Goianiense sem sofrer gols. Era uma ótima aposta escolher os jogadores do Corinthians para essa primeira rodada. E a gente não vai poder fazer isso. Olha aqui, quando a gente abre aqui o Cartola, por exemplo, olha aqui os jogadores do Corinthians, já estão todos vermelhinho, tá? E aqui também o André, que eu tinha escalado nesse time aqui de valorização, ele também já tá vermelhinho porque ele é do Vasco e não vai jogar. Então, resumindo, jogadores do Palmeiras, jogadores do Vasco, jogadores do Corinthians e jogadores do Atlético Goianiense, que eu acredito que poucos iriam apostar, mas jogadores desses 4 times não vão estar disponíveis para o Cartola FC nessa primeira rodada. E além da partida entre Corinthians e Atlético Goianiense e também Palmeiras contra Vasco, outras partidas também podem ser adiadas. Ainda não tem nada confirmado, mas pode acontecer. Primeiramente, Flamengo e Atlético Mineiro. O jogo seria adiado por conta do Atlético Mineiro e a final do Campeonato Estadual de Minas Gerais. O Atlético Mineiro está na semi, enfrentou o América Mineiro e ganhou por 2-1. O desfecho do Campeonato Mineiro, que são as finais, só vai ser definido no dia 6. Um dia depois do Atlético Mineiro jogar. O Galo joga no dia 5, mas no dia 6 que deve decidir tudo. O primeiro jogo o Atlético venceu por 2-1 e caso avance também pode ter o seu jogo adiado. Segundo informações, o jogo seria adiado para uma data de Copa do Brasil. Já que o Atlético Mineiro já foi eliminado da Copa do Brasil, essa final do Mineiro seria mudada para um dia onde teria Copa do Brasil e não Brasileirão. Ou seja, o jogo seria quase no fim de agosto, então não tem problema, não prejudicaria para essa primeira rodada. Isso é tudo algumas informações, pode ser que mude até lá, então é uma confusão danada que está acontecendo. Além desse jogo, o Bahia, que vai enfrentar o Botafogo fora de casa, também pode ter o seu jogo adiado. Embora o Bahia esteja usando o Sub-23 no Campeonato Baiano, o Bahia também já está na final do Campeonato Baiano, porém a Federação da Bahia já anunciou que as finais do Campeonato Baiano vão acontecer no dia 5 e também no dia 26 de agosto. E também o Bahia está usando o time Sub-23 para essas partidas, então não prejudicaria tanto o Bahia assim no Campeonato Brasileiro. Então acredito que esse jogo da primeira rodada do Bahia contra o Botafogo não vai ser adiado. E por fim, o Campeonato Gaúcho. O Grêmio e o Inter vão fazer um Grenal para fazer a grande final do Campeonato Gaúcho no dia 5. É a final do segundo turno e o vencedor desse jogo vai ser o campeão do segundo turno e com isso vai enfrentar o Caxias do Sul. Ou seja, se o Inter vencer, provavelmente o seu jogo também pode ser adiado. E se o Grêmio vencer, consequentemente, também vai poder ser adiado. Ainda não tem nada certo e, segundo informações, a federação pretende colocar a final do Campeonato Gaúcho no dia 26 de agosto. Então também não prejudicaria nem o Grêmio nem o Inter para essa primeira rodada. Porém, fica uma confusão muito grande com todos esses jogos. Pode ser adiado ou não. Tudo bem que esse ano está sendo uma confusão por completo,
Mas será que não seria melhor colocar o Campeonato Brasileiro para começar no próximo domingo? Eu sei que todo mundo está ansioso para voltar o Cartola e voltar o Brasileirão para ter jogo, só que será que realmente compensa começar agora com toda essa confusão? Não seria melhor voltar no dia 14, 15 e ser um negócio mais bem feito, um negócio certinho, depois de todos os estaduais já serem definidos e os times poderem focar 100% no Brasileirão? Eu acho que seria melhor. Qual que é a sua opinião sobre toda essa confusão? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Quando a gente abre aqui, por exemplo, a tabela de jogos, o jogo já está aqui, ó. Essa partida não é válida para a rodada e também a partida do Palmeiras e Vasco também não vai ser válida para a rodada. E a gente perde muito isso por conta que são quatro times que a gente poderia apostar e não vai poder apostar. Então, de 20, a gente fica com 16. A gente perde muitos jogadores e principalmente, acredito eu, os jogadores do Corinthians. Na parte defensiva, eu acredito que o Corinthians ia manter o saldo de gol nessa partida e por isso a gente vai sentir muita falta dos jogadores do Corinthians e também da parte ofensiva do Palmeiras, porque eu acredito que o Palmeiras também iria ganhar esse jogo. Então, com essas duas percas aqui, e inclusive jogadores do Vasco, como o exemplo do André, que eu tinha escalado no meu time de valorização, vamos ter que remover dos nossos times e por isso já prejudica bastante para essa primeira rodada. E um segundo motivo que eu acho a primeira rodada muito difícil é exatamente isso aqui, ó. Patrimônio, 100 cartoletas. Você tem que montar um time de até 100 cartoletas. Tudo bem que na primeira rodada os jogadores têm um preço mais ou menos bom, só que isso é muito difícil, a gente montar um time com 100 cartoletas. Por exemplo, o Everton Cebolinha tem um bom jogo aqui, com certeza ele vai bem. Mesma coisa do Arrascaeta, Bruno Henrique. Eu não consigo escalar os três e acabar de montar meu time. Não dá, porque olha aqui, 25, aqui já vai dar 47, 67 cartoletas, só esses três jogadores. É basicamente o preço do meu time, quase. Olha aqui, deu 82 esse time aqui que eu tinha montado. Então, as cartoletas nessa primeira rodada é muito difícil porque a gente só tem 100 cartoletas e isso sempre dificulta. Afinal de contas, existe ótimos jogadores aqui custando bem caro e com 100 cartoletas a gente não consegue montar esse time na primeira rodada. Então, por isso eu acho que a cartoleta aqui também vai atrapalhar bastante a gente a montar o nosso time nessa primeira rodada. E por fim, a terceira coisa que eu acho que vai prejudicar muito essa primeira rodada do Cartola 2020 é todo o contexto que a gente está vivendo durante o ano. Os times estão em uma fase completamente diferente do que estavam no começo da temporada. Um exemplo disso é o próprio Atlético Paranaense. Em 2018, por exemplo, o Atlético Paranaense foi campeão da Sul-Americana. Em 2019, foi campeão da Copa do Brasil. Em 2020, teoricamente, era um time que iria brigar por G4, iria brigar por Libertadores, mas o cenário atual do Atlético Paranaense não é bem assim. O time perdeu bastante jogadores importantes e não pôde comprar e por isso perdeu muita força. E para esse ano, por exemplo, eu acho que o Atlético Paranaense vai brigar no meio da tabela. Viu como a fase do time mudou completamente esse ano? Mesma coisa aqui, vamos ver aqui um outro time. O Corinthians, só que o Corinthians é pro lado positivo. No começo do ano, o ano do Corinthians podia ser um desastre. Estava quase rebaixado no Campeonato Paulista, brigando por rebaixamento, aliás. E agora está no final do campeonato. Eu acredito que o Corinthians, inclusive, pode ser campeão e já vai chegar para o Campeonato Brasileiro com uma moral completamente diferente. Então a fase que os times estavam vivendo no começo do ano para agora mudou completamente o jeito que a gente iria analisar essa primeira rodada, caso ela acontecesse quando tinha que acontecer no dia 5 de maio. E agora que vai acontecer em agosto, é muito tempo, paralisação, os times ficaram sem jogar, sem treinar, muita coisa está voltando ao normal ainda. Então isso vai prejudicar bastante gente na hora de escalar aqui os nossos times. E bom, aproveitando que eu já estou aqui com os jogos da tabela aberta, eu vou colocar aqui meus palpites para essa primeira rodada. Bom, Fortaleza e Atlético Paranaense, acho que o Fortaleza ganha de 2-1. Coritiba e Inter, jogo difícil, porém Inter ganha de 3-1 do Coxa. Ou seja, aqui a gente já está vendo uma dificuldade na questão do saldo de gol. Sport e Ceará, jogo difícil também, porém acredito que o Ceará vence o jogo por 1-0, jogo bem difícil e talvez a gente consiga apostar no saldo de gol do Ceará nesse jogo. Botafogo e Bahia, outro jogo bem difícil, porém eu acredito que fique num 0-0 ou até mesmo 1-1. Um jogo bem difícil aqui para a gente apostar também. Flamengo e Galo talvez vai ser o jogo com mais gente apostando agora que o Corinthians e o Palmeiras saíram. Porém, acredito que vai ser um jogo bem difícil, mas eu aposto num 3-1 pro Flamengo.
Santos e Red Bull. Muita gente está apostando aqui no Santos, achando que vai ser um jogo fácil, que o Santos vai golear, mas lembrando também daquela mesma coisa da fase. O Santos no começo do ano já estava mais ou menos, só que agora o Santos está vivendo uma decadência muito grande. Foi eliminado do Campeonato Paulista, enfim, está uma fase bem complicada lá no Santos. Questão financeira, enfim, bem difícil. E para esse jogo aqui, eu acredito que o Santos não é tão favorito assim. Acho que vai ser um jogo bem difícil e também um jogo com gols. O Santos tem uma defesa bem frágil e por isso eu acredito que vai ser um jogo de 1-1. Corinthians e Atlético Goianiense era o jogo para a gente apostar em saldo de gol. O Corinthians, para mim, iria vencer o jogo por 2-0 tranquilamente, porém a partida foi adiada e a gente vai perder bastante com esse adiamento da partida. Goiás e São Paulo, outro jogo bem difícil que vai sair gol para os dois lados. Acho que o São Paulo ganha por 2-1 e por isso também não dá para apostar em saldo de gol. O único jogo que talvez dê para apostar em saldo de gol é Grêmio e Fluminense. Porém, depois da última partida do Grêmio, onde o Grêmio tomou 3 gols do Novo Hamburgo no Campeonato Estadual, vamos ficar de olho nesse jogo aqui, que a gente pode estar perdendo o saldo de gol caso a gente aposte muito no Grêmio. O Fluminense tem sim um time muito bom e pode surpreender os cartoleiros que apostaram no saldo de gol do Grêmio. Acho que vai ser um jogo bem difícil, ao contrário do que todo mundo está esperando. E o Grêmio vence por 2-1. Então, na minha opinião, nenhum jogo aqui vai se manter o saldo de gol. São jogos bem difíceis. O único jogo que talvez se manteria o saldo de gol, a gente não vai ter mais. E por fim, Palmeiras e Vasco. Acho que o Palmeiras também era favorito para vencer, porém não com tanta facilidade. Acho que o Palmeiras venceria o jogo aqui por 2-1, um jogo bem difícil aqui. E bom, antes de eu continuar com as dicas para essa rodada, eu quero dar uma dica para você que está procurando por ligas apostadas. Se você quer jogar ligas apostadas no Cartola FC, mas ainda não conhece nenhuma, ou você quer conhecer alguma nova, eu vou te apresentar a nossa liga parceira aqui do nosso canal, Feras do Cartola. Aqui embaixo vai ter o link, é só você clicar nesse link e venha participar das nossas ligas apostadas. O Feras do Cartola é um parceiro oficial aqui do nosso canal, uma liga que já tem bastante tempo de mercado e também é muito confiável. Então, se você está procurando por ligas, clica nesse primeiro link aqui embaixo e venha fazer parte dos Feras do Cartola, a melhor liga apostada de todo o Cartola FC. Vem, eu tô te esperando. Bom, já que a gente vai ter tanta dificuldade para essa primeira rodada, uma alternativa para a gente apostar aqui na zaga, já que acredito eu que nenhum jogo vai manter saldo de gol, é apostar em jogadores que vão fazer desarmes. Um exemplo, Jeromel. Pode até ser que ele mantenha saldo de gol, porém o Jeromel é um zagueiro que faz desarmes e também participa do ataque. Então, acredito eu que seria a alternativa para a gente apostar. Por exemplo, Rafinha. Bem provável que o Flamengo vá tomar gol. Porém, o Rafinha é um lateral bem ofensivo que participa bastante do ataque e eu tô confiante pelo menos numa assistência do Rafinha e por isso eu escalei ele. Não tô tão confiante assim mais no saldo de gol de nenhum desses times. O único que eu tava bem confiante era o Corinthians, mas a gente perdeu e agora acredito que para todos os outros jogos não tô confiante nem um pouco nesse saldo de gols. E por isso eu apostaria aqui então no meu time, na parte defensiva, em jogadores que participam e fazem pontuações mesmo quando perdem saldo de gol. Um exemplo disso que eu vou mostrar para você é esse cara aqui, Sander do Sport. É um lateral muito bom, ele sempre fazia boas pontuações em 2017, 2018, mesmo quando o time dele perdia de goleada, ele fazia boas pontuações. E é inspirado nesses scouts de desarme e também de participação de ataque que eu recomendo você montar os seus laterais, a sua zaga e no seu goleiro, recomendo você escolher um goleiro que vai trabalhar bastante. Porque acredito que todos os goleiros nessa rodada vão tomar gol, então seria bacana você apostar em um goleiro que vai fazer bastante defesa e com isso garantir uma boa pontuação mesmo tomando gol. E bom, pessoal, essa aí foi minha análise para essa primeira rodada. Uma rodada que vai ser muito difícil, segundo tudo isso que eu te apresentei no vídeo. E agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Você acha que essa primeira rodada vai ser difícil? Deixa aqui embaixo a sua opinião, que é muito importante para mim. E eu quero saber de você o que você acha dessa primeira rodada também. Então, comenta aqui embaixo. E aproveitando que você já acabou de comentar, deixe seu like aqui no nosso vídeo. E também se inscreva no nosso canal clicando nesse botãozinho vermelho e ativa o nosso sininho. E também não se esqueça que se você está procurando por alguma liga para participar, aqui embaixo vai ter o link do nosso parceiro aqui do canal. Clica aqui e conversa com ele diretamente no WhatsApp e venha participar das ligas e ganhar um dinheiro extra jogando Cartola. E bom, esse aí foi o nosso vídeo, espero que você tenha gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e também de se inscrever no nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo e bora mitar em 2020. Fui!